Então, gente, iniciando aqui nossa aula. Ok, no computador, né? Veja, essa aula está sendo gravada, então a gente vai... Perdão. A gente vai trabalhar direitinho aqui. Qualquer problema, vocês vão ter essa aula aí na íntegra, então... vou colocar o link dela lá na sala de aula, mas eu passo também, geralmente, para a Elaine. Ela pode passar para vocês. Tudo bem? Então, quando a gente fala de éter, aí a gente vai lembrar que éter é aquela função que representa um heteroátomo. Que vem a ser um heteroátomo? É um átomo diferente entre carbonos. Lembre-se, é átomo diferente entre carbonos, ou seja, nós vamos ter um oxigênio entre carbonos. Se vocês se depararem na identificação de funções orgânicas e vocês veem um oxigênio entre carbonos, vocês têm o grupo éter, tá? Não esqueçam disso, ok? Então vamos para uma definição aí. São compostos que possuem oxigênio ligado a dois carbonos da cadeia. No caso aqui, ó, a representação do oxigênio, né, que nós temos aqui. Esse daqui são as ligações entre os carbonos, onde a gente vai representar esse oxigênio por ox. E aí já estamos arremetendo essa informação à questão da nomenclatura. Então, ox vem de oxigênio, não é? A nomenclatura e o PAC dela, vocês vão ter que... É um conteúdo rapidinho, a gente termina rápido hoje. Observe, nós vamos ter que olhar o nome do radical. Lembrando que o radical é aquele grupo onde a gente define como sendo a ramificação, não é? No caso aí, o radical com menor número de carbonos ou complexidade, como queiram dizer, tá? Menor número de carbonos ou complexidade. Mais o ox, do oxigênio, que é o heteroátomo, né? Mais o ox. E vai unir aí a quantidade de maior, não é isso? Ó, maior quantidade de carbonos que a gente considera como sendo mais complexo. Tá? E a gente vai ter um nome ligado a esse ox. Então é uma junção de nomes, tá? Então não vou separar o nome e o oxigênio no meio. Eu vou juntar esses nomes, vou juntar o que nós vamos classificar como sendo a ramificação. Então, só lembrar quais ramificações que nós temos. É o metil, é o etil, é o propil, é o isopropil, é o butil, é o fenil, é o benzil, é o vinil. Então, todos esses que estiverem ligados ao oxigênio, eu vou classificar, eu vou denominar dessa maneira, né? Vou pegar o que tem menor complexidade. Menor complexidade o que é? Quem tem menor quantidade de carbonos. Maior complexidade o que é? Quem tem maior quantidade de carbonos. E eles vão ter que estar unidos, esse oxigênio, tá? E eu vou definir esses nomes. Vamos ver o exemplo. Aqui, ó, eu tenho o oxigênio e tenho dois grupos aqui, ó. Dois grupos carbônicos ligados ao oxigênio. Esse daqui é igual a esse, na verdade? É ou não é? Eles são iguais. Então, veja, eu tenho a mesma quantidade de carbonos aqui e tenho aqui. Então, eu vou definir um dos dois, por ser igual, eu vou definir um dos dois como sendo a minha ramificação. Vou chamar de etil, né? Por que é etil? Porque são dois carbonos, não é verdade? Então, são dois carbonos, eu chamo de etil. Então, vai ficar etox, veja bem, et de dois carbonos, não é isso? Ox de oxigênio, então fica etox. E vou completar o nome com essa cadeia que agora eu defino como sendo a cadeia carbônica. Então, se a cadeia carbônica é o quê? O prefixo, o infixo e o sufixo. O sufixo da cadeia carbônica qual é? Quem lembra? Ninguém? Bora lá, pessoal. Me dê uma devolutiva, participem. Eu quero participações. Isso daí também está contando como qualitativa a participação de vocês. Não é só eu falar aqui, não. Eu quero ouvir vocês também. Quero que vocês interajam comigo. Vamos lá. Qual é o sufixo do hidrocarboneto? O. É o O. Isso, não custa nada, é o O. Então, essa parte final que eu escolhi aqui como sendo a cadeia carbônica, eu vou dizer quantos carbonos tem, que é o prefixo. 2, né? Então vai ser o et. O infixo, né, a ligação que tem entre eles, então é an, né? Então, etan. E a terminação O. Então eu tenho aqui, ó, metox, etano. Repetindo. Metox de metil, ó, de etil, perdão, é etox. Etox de etil, o ox é de oxigênio e eu vou completar com a cadeia carbônica, que é o etano. Então vai ter esse nome. Etox, etano. Deu para entender esse primeiro ponto aí?
Deu para entender? Repete Tiveram aí alguma de novo. dúvida? Não entendeu? Não. Repetindo. Agora eu vou riscar. Vou botar uma caneta aqui. Esse aqui, ó, que está ligado inicialmente, eu vou considerar, porque ele é o mesmo, tá? Poderia ser esse daqui, não tem problema, ele é igual, não é? Esse aqui eu vou considerar como sendo a ramificação, tá? Vou chamar de ramificação aqui. Ramificação. É a ramificação, tá? Esse outro aqui, que é a mesma cadeia que tu tem lá, eu vou chamar de cadeia carbônica. Então é o CC, né? Cadeia carbônica. A ramificação que nós escolhemos, eu vou olhar o que tem nela. Ela tem 2 carbonos, não é isso? Então, se tem 2 carbonos, ela vai formar um etil, não é verdade? Ó. Et é de 2 carbonos. Então, ela forma um etil. Então, a regra e o PAC da nomenclatura dos éteres, eu vou primeiro para a cadeia com menor número de carbonos, ou seja, a cadeia menos complexa, né? Ó, que vai ter menor complexidade, então menos complexo. Se é o menos complexo, eu vou colocar ele sempre antes do ox. Lembrando que esse ox significa aqui a presença do nosso velho amigo oxigênio, né? Que está ligado ali diretamente nas cadeias carbônicas. Então eu já defini esse cara aqui como sendo a minha ramificação. Como ele tem 2 carbonos, é et. Então eu vou chamar ele de etil. Eu vou chamar ele de etox, porque eu vou pegar o et de 2 carbonos. Vou pegar o et de 2 carbonos e vou juntar com ox de oxigênio. Então aqui eu já tenho quem? O etox. O Raimundo tá aí, tá? Raimundo, se prontifique, por favor. Raimundo? Ele não tá aí, né? Ótimo. Etox. Então, ó, voltando. Et, ox. Pois diga, eu quero ouvir sua voz. Diga aí, tô aqui, professor. Et, de 2 carbonos. Ox, de oxigênio, tá? O óxido de oxigênio. Agora eu vou juntar com a cadeia carbônica, que eu vou levar em consideração a mesma coisa, ó. Vou levar em consideração a quantidade de carbonos que tem, que é o et, né? O tipo de interação que tem aqui, que é o an, e a terminação do hidrocarboneto O. Eu tô falando faz hora. Tô te ouvindo não. Então, ó, juntei, agora eu vou juntar tudo, vou pegar tudo que eu fiz, ó, pego esse, vou pegar esse aqui, juntei tudo, sem hífens, o que você tá vendo agora, o resultado tá aqui, ó. Então a gente vai ter o etoxi, etano. Etoxi, etano. Vamos ver outro exemplo? No outro exemplo fica mais fácil de entender. Deixa eu ver aqui, apagar tudo. Vamos lá. No outro exemplo, a gente tem aqui, agora na forma de bastão, vocês estão vendo aí. Aquele lado esquerdo, eu tenho quantos carbonos no lado esquerdo? Eu tenho quantos carbonos? No lado esquerdo do oxigênio, tenho quantos carbonos? Não. É um metil. E o outro eu tenho 2, que é o etil, não é verdade? Então, qual dos dois eu vou definir como sendo a ramificação? É o que tem mais carbonos ou o que tem menos carbonos? E tem menos carbono. Isso, então vai ficar o quê? Met, porque só é um, né? Isso. Metox, não é isso?
tox. É o met com oxigênio. Então vai ficar metox. E eu vou juntar com quem tem mais carbonos, que é o etano. Então vai ficar o quê? Metox, etano. Olha aqui, ó. Metox, etano. Esse met aqui, ó, é a quantidade de carbonos. No caso, o menos complexo só tem um carbono. Tá? Ox é do oxigênio. E etano. O João Neto. Vamos ver se eu vou ouvir a voz dele agora. Voltando aqui. Etano é o que eu escolhi como cadeia carbônica, que é o mais complexo. Aqui é o mais complexo e aqui é o menos complexo. Tudo isso unido a quem? Ao oxigênio. Por isso que ficou metox, etano. Vamos ver outro. E esse daí? Quem é o mais complexo? É o metil ou é o fenil? Escolham. Metil ou fenil? Fenil, né, não? O mais complexo. É o fenil, é isso aí. É aquele que tem mais carbonos. Então, ele tem uma complexidade. Não é verdade? Então, tá ligado quem? Ao oxigênio. Então, esse daqui vai ser a cadeia que eu vou completar com a cadeia carbônica, não é isso? O outro vai ser quem? Vai ser a ramificação, por ele ser o menos complexo. Então, vamos ver como é que fica o nome dele. Esse nomezinho, esse anisol, é só uma informação, tá? Mas eu quero que vocês se atentem muito mais aqui, ó. Ao metox, ó. Metoxbenzeno. Metox, ó, aqui, ó. Metox de metil, menos complexo. O oxigênio, né, que nós calculamos como ox. E o benzeno, que está ligado aqui diretamente a o oxigênio. Então vai ficar metox, benzeno. O primeiro lá, etox, etano. O segundo, metox, etano. E esse terceiro, metox, benzeno. Ok? Posso prosseguir? Deu para entender essa parte da nomenclatura e o PAC? Pode prosseguir, professor. Ok, Camille. Vamos ver a nomenclatura usual. Nós vimos aí o PAC. Vamos ver a nomenclatura usual. Do jeito que nós vimos lá no álcool, do jeito que nós vimos no fenol, né? Temos as nomenclaturas usuais. Aqui também tem a sua Oi, nomenclatura professor. usual. Oi. Vai ter a parte que quando tem uma ligação dupla e uma tripla. No éter, É. tem. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você tem aqui colocar oxigênio, né? Vai dar exemplo de ligação dupla, é? Não, Raimundo. Ela tá me perguntando se vai ter alguma... Se aparece ligação dupla, né, na questão do éter. Então, ó, se eu tivesse bem aqui, por exemplo, isso aqui, ó. CH... uma, duas... Fazendo uma ligação dupla aqui, tá vendo? Aqui forma um CH2, não é isso? Um CH2 aqui. E do outro lado, eu tenho só um CH3. Vou colocar um CH3 aqui para gente não perder tanto tempo, porque a minha escrita aqui nesse jeito fica muito ruim. Parece que estou aprendendo a escrever. Vou botar um CH3 aqui. Pronto. Aparece na letra de alguém, mas eu vou ficar calado para não causar constrangimento. Veja aqui. Aqui é o menos complexo, não é? Aqui é o mais complexo. Esse grupo aqui é o grupo chamado vinil. É uma ramificação chamada vinil, tá? Que só para relembrar sobre a nomenclatura das cadeias carbônicas, né, quando a gente está falando de ramificação, ele só vai ser considerado ramificação se tiver uma cadeia fechada. Então, se você tiver uma cadeia fechada que você vê a ligação de uma ligação dupla entre carbonos, aí ele é considerado a ramificação vinil ou também etenil, né, de dois, né, isso, dois carbonos e ligação dupla, né, para ser considerado o etenil.
Se eu for dar a nomenclatura e o PAC dessa estrutura, eu vou ter que começar do mesmo jeito, o complexo, né? E o menos complexo e o mais complexo. O menos complexo aqui é o metil. Eu já começo chamando de metox, não é verdade? Começo chamando de... Voltou. O Lucas está esperando. Espera aí, Lucas. Começo chamando de metox, né? Ó, o met de um carbono e o ox do oxigênio. Agora a gente vai completar como cadeia carbônica aqui. Como é que eu completo agora esse nome aí? Como é que ficaria? Mesmo eu conhecendo ele por vinil, como é que eu completo esse nome? Por que eu não posso chamar de vinil? Porque se eu chamo de vinil, escuta, se eu chamo aqui de vinil, se eu boto metox vinil, eu estou relacionando isso daqui como se fosse uma ramificação, e não é. Tá? Pela complexidade, ele não vai ser ramificação, ele vai ser uma cadeia. Ele vai ser uma cadeia carbônica. Então, de acordo com a nomenclatura dos alcenos, como é que vai ficar aqui a cadeia carbônica? Como é que fica o nome? Não são et? Et não é 2? O João Neto saiu. Et não são 2? Não são 2 carbonos? Então, et o quê? Eu tenho ligação simples, né? Tem. Então, bora lá. Me ajudem. Me ajudem. Et, metox. Metox o quê, Camille? Eno. Isso! Isso é música para os meus ouvidos. Metox eteno. Tá? Se tivesse, vamos supor que eu não tivesse a dupla aqui e eu tivesse uma ramificação. Oh, que diabo é que eu fiz aqui? Se tivesse uma ramificação no lugar da dupla. Vamos dizer que bem aqui, ó, vou apagar bem aqui a dupla, mas eu vou colocar uma ramificação. Aqui eu tenho... Vou colocar um metil também, né? Mas aqui eu vou ter que colocar um CH3, né, professor? Isso, então aqui eu coloco outro CH3. CH3 aqui. Só para a gente fazer um parâmetro. Vou tentar apagar aqui esse círculo, para não atrapalhar muito. Pronto. Então como é que fica aí? Como é que ficaria agora o nome? Como é que ficaria agora o nome? Não é mais esse daqui. Esse daqui é quando a gente relacionou quando tinha dupla. Como é que ficaria esse nome? Agora tem uma ramificação. Lembra que se olhar por ramificações, de ramificação para ramificação, aqui seria quem? Como é o nome dessa ramificação aqui? Valendo um ponto agora. Como é o nome dessa ramificação aí? Alguém? Simire, Sérgio, Lorim, Baima, Loren, Ana Kathleen, cadê? Raquel, a Raquel, nunca ouvi a voz da Raquel aí. Nunca ouvi. Vamos lá? Como é que fica aí então? Valendo um pontinho. Como é o nome desse radical que eu acabei de circular? Como é o nome dele? Hein, gente? Me ajudem. Mostre para mim que vocês estão estudando. Vocês não estão estudando. Vocês não querem responder? Estão com medo do quê? Bora lá. Ninguém vai responder, ninguém. Não, ele é hidrocarboneto, eu sei, mas eu quero que você me diga se ele é um isopropil, se ele é um isobutil, se ele é um etil, se ele é um metil. Me diga isso daí, é o que eu quero saber. Hidrocarboneto é a função, mas eu quero saber a ramificação. Qual o nome dessa ramificação? Isopropil. É o isopropil. A Simílios respondeu, isopropil, a Camila respondeu. Não é o metil, é isopropil. Só que, segundo a nomenclatura que nós temos lá, a nomenclatura e o PAC, a gente vai analisar a complexidade, não é verdade? Então, o mais complexo aí é o isopropil, não é verdade? Então, ele vai ser a minha cadeia carbônica. Ele que vai terminar a nomenclatura do éter. Eu inicio com a menor quantidade de carbonos e vou terminar com quem tem a maior quantidade. Lembrando que eu tenho o ox no meio da palavra. Então vai ficar o quê? Como é que ficaria aí? Metox, né? Que eu continuo com o metil ali, ó.
Então, metox. Ui, ridículo. Como é que fica essa cadeia? Metoxpropano, não. Eu tenho uma ramificação aqui, ó. Só vai ser igual nos hidrocarbonetos, que tem que fazer a numeração para dizer onde fica a ramificação. Nesse caso não precisa dizer, porque vai estar no carbono 1. Não precisa dizer, ó. Vou chamar isso daqui de cadeia principal, ó. Deixa eu apagar de novo aqui, ó. Deixa eu apagar de novo pra... Ô, Jorge, mas tu é burro. Apaguei foi tudo. Vou só voltar lá pra cadeia, né? Do lado. Que tinha o metil aqui, né? O CH3. O animal. Cadê o Mouzinho? O Mouzinho também fica caladinho, não diz nada, né, Mouzinho? Cadê você? E aí, meu professor querido, tô aqui assistindo sua aula prontamente. Certo. Cadê o Pedro, dorminhoco? Nunca dormiu na vida dele, nunca. Então veja, ó. Aqui eu considero, aqui tá ligado ao oxigênio, tá, ó. Bem aqui tá ligado ao oxigênio. Então eu tô considerando isso daqui como sendo a cadeia, tá vendo, ó? Tá? Tô considerando como seja a cadeia. Então nesse carbono 1 ele vai estar um metil. Não é isso? Se você quiser colocar um, não tem problema, você pode colocar um metil, né? Metox, né? Que tinha um metil aqui do ladinho, né? Aí ficaria o metox. Aí eu vou colocar assim, ó. Vou colocar um hífen, porque eu vou colocar a numeração, né? Um metil. O metil nós estamos vendo que ele está nesse carbono 1. Um metil o quê? Um metil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 2. Um metil etano. Não separo por hífen, tá? Eu vou terminar aqui com AN da ligação simples e O de hidrocarboneto. Então nós teríamos essa molécula aqui com essa nomenclatura. Ficou entendido isso daí? Ficou ou não ficou? Sim. Pois vamos prosseguir agora com a nomenclatura usual. Bem, a gente inicia com a palavra éter, isso é fato. O nome da ramificação, no caso aí o radical, com maior complexidade, isso pela ordem de complexidade, né? Do complexo, do mais complexo, não é isso? Ó? Vou colocar o ílico no final. Então vamos ver logo o exemplo. Aqui são iguais, não são? Então aqui eu tenho metil, não é? E aqui eu também tenho metil. Mas são dois. Quando você tem dois iguais e você vai utilizar o usual, você vai ter que colocar o multiplicador de etil, de metil, de propil, de fenil, enfim. Se são iguais, você vai ter que colocar o di para dizer que eu tenho dois do lado direito e do lado esquerdo do oxigênio. Tá, nesse caso aí ele vai ficar assim. Éter dimetílico. Tá vendo aí? Como são iguais, eu já usei logo o metil para tudo, né? Porque a questão da complexidade é a mesma. Eu tenho a mesma complexidade, a mesma quantidade de carbonos nos dois. Então eu coloquei éter dimetílico. É do mesmo jeito do álcool. Álcool propílico, álcool butílico, álcool fenílico, né? Então a gente tem características muito parecidas. Então nós vamos ver isso, inclusive, nas propriedades dele. Então éter dimetílico. Porque eu tenho dois metil. Até aí, tudo bem? Vocês entenderam por que é dimetílico? Sim. Que é de dois, né? Met, que é justamente o nome do radical do mais complexo, que está dizendo bem aqui, ó. Palavra éter mais o nome dos radicais. Ordem de complexidade. Vai do mais complexo, no caso aí, ó, mais o ílico, no radical mais complexo. Vou ter que colocar o ílico no mais complexo. Então, como eu tenho os dois e são iguais, a complexidade é a mesma, então vai ficar éter dimetílico. Éter dimetílico. Ok? Vamos ver o próximo. Agora que já mudou. Valeu, Simires. Isso aí. Sua participação é importante demais. Veja aqui, ó.
Esse outro eu tenho um metil e tenho um propil, não é verdade? Ó, eu tenho um metil e eu tenho um propil. Metil e propil. Eu tenho os dois. Correto? Como é que vai ficar esse nome? Vou colocar o ílico. Vou colocar o ílico no mais complexo. Não esqueça disso. Tá? Então, como é que vai ficar? Eu começo com o menos complexo. Então, vou chamar de éter primeiro, né? Ó. Éter, porque eu estou falando do usual. Éter, metil. Ó, o metil na frente. Ó. Propílico. Ó, o propil, que é esse aqui, ó. Tá vendo? O metil é esse aqui, ó. Ah, professor, mas se tivesse do outro lado, teria algum problema? Se o propil tivesse no lugar do metil e o metil no lugar do propil? Nenhum problema. Eles podem estar invertidos lá, não tem problema nenhum. Não influi e nem contribui em nada a posição deles aí. Você, do mesmo jeito, vai colocar pelo menos complexo. Vai iniciar com menos complexo ao mais complexo. Ah, professor, eles seguem a ordem alfabética porque eu notei que o senhor colocou o metil e o M vem na frente do P. Não, aí foi pura coincidência. Você vai olhar pela questão da complexidade. Olhe sempre pela complexidade. Quem tem maior número de carbonos? Isso, vou até chegar perto da câmera aqui. Ó. Isso quando eu estou falando da nomenclatura usual ou da nomenclatura sistêmica, vocês podem encontrar nas questões. Faça a nomenclatura sistêmica. A nomenclatura sistêmica mesmo usual. Do éter, tá? Especificamente do éter. Então vai ter metox, se eu fosse para, aí o PAC seria o quê? Metox, propano. Mas na usual eu vou começar com éter, éter metilpropílico. Não posso esquecer é do ílico. Se eu esquecer de colocar o ílico, não é isso? Aí é questão perdida, né? Aí é questão perdida. Meu concorrente vai acertar e eu vou ficar chupando o dedo depois. Essa daí muita gente erra. Muita gente erra. Porque os dois têm a mesma complexidade. Não é verdade? Vai ser difenílico ou vai ser dibenzílico? O que, é que vocês acham? É difenílico ou é dibenzílico? Marcos Paulo, meu querido, me ajude. Diga aí alguma coisa. Ou então se manifeste com sua escrita. Dibenzílico. Eu acho que não é não, Ana Clara. Porque existe uma diferença entre benzil e fenil, tá? Ó. Isso aqui tá cavernoso demais, parece que foi feito pelos Flintstones. Ele é o fenil, tá? Isso aqui, na Idade da Pedra, o Sérgio saiu da reunião. Não sei porquê, rapaz, o Sérgio faz isso comigo. Começar a descarregar, né? Eu vou entrar pelo computador. Ah, Sérgio, tudo bem. Desculpe aí pela minha existência. CH2. Tá vendo, Ana Clara? Aí, ó. Aí, ó. Se você tiver ligado a um CH2, o íon é esse daqui, ó. Aí você tem um benzil. Esse daqui é o fenil. E esse daqui é o benzil. Entendeu? Se aqui nessa ligação tivesse um CH2 ligado direto aqui à cadeia e depois ao oxigênio, aí seria dibenzílico, tá? Mas como eu tenho dois da mesma estrutura, tá vendo aqui, ó? Tem uma valência livre aqui, ó. O íon é essa, ó. Aqui é o íon e aqui é o íon. Aquela mesma representação que vocês veem aqui em cima, ó. É a mesma. Então, o nome dele não pode ser benzil, tá? Então é o difenílico, não é? Deixa eu só apagar ali. Ele ficou bem em cima a escrita. Aceitei. Ô, rapaz, desculpa, meu querido. É porque eu fiquei tão empolgado. Aceitou? Deixa eu apagar isso daqui. Deu certo, Sérgio?
Deu. Valeu. Então, olha aí, ó. Vai ficar éter difenílico, porque aí nós vamos considerar sendo 2 fenil ligados ao oxigênio. Um desafio. Façam aí para mim a nomenclatura do PAC desse agora, desse éter difenílico. Alguém, por favor. O Sérgio já tá dizendo, ó. Sérgio saiu de novo. Ah, Maria, Sérgio, não. Pelo amor de Deus. Não é que ele ia responder. Alguém? Baiman, bora, Baiman. O André participa muito, Baiman. Diga lá como é que seria aí o PAC aí do éter difenílico. Gente, ó, vocês vão fazer... Não é para vocês ficarem com medo, não, tá? Porque, querendo ou não, a avaliação é um processo da aprendizagem, tá? É um processo da aprendizagem. E logo, logo vocês vão receber uma avaliação para ser feita. Então não adianta eu ficar aqui falando e não ter devolutiva, se eu não sei se vocês estão absorvendo o que eu tô tentando explanar aqui de conteúdo para vocês. Tá? Então a gente precisa fazer essas pequenas avaliações. É uma avaliação mesmo, tá? É verificar onde está o seu conhecimento, é verificar quais são as suas falhas, né? Quais são as suas dúvidas. Até porque eu não sei porque que vocês estão se omitindo, eu não sei. Não sei se é porque já é o fim do dia, né? O fim da manhã, e aí vocês... A aula de química no final da aula é sacanagem, né? Então, talvez seja por isso. Eu quero acreditar que seja por isso. Tá? Mas as questões que vocês irão se deparar com de minha avaliação são questões inéditas. Até porque vocês vão fazer uma prova online, né? Vocês vão estar em casa, vocês vão ter um tempo para responder. Então são questões inéditas, questões que eu fiz, que eu tirei daqui, desse HD, ó. Tirei daqui. Então tudo que eu tô falando para vocês é tudo que eu vou cobrar de vocês. É o que eu vou cobrar de vocês, é o que eu quero que vocês saibam. Senão eu tinha pego o livro e abri o livro e ficava lendo o livro aqui para vocês. Esse slide é um slide ótimo. É um slide que eu peguei as partes mais importantes de cada função e estou trabalhando essas com vocês. Feniox, não. Feniox não, pelo amor de Deus, né? A Fênix não. Desculpa, professor, o senhor poderia me explicar de novo essa parte, por favor? Lógico. É isso aí, ó. Não custa nada, tá vendo? Lá Baima, aí para quem ainda não entendeu e tá com vergonha de dizer. Lá na IUPAC, eu começo com quem tem menos complexidade. Vou juntar ele com a palavrinha ox, né? Vou juntar ele com ox, de oxigênio. E depois escolho o mais complexo para ser a minha cadeia principal. Nessa nossa nomenclatura agora é a usual. Na usual, ela é diferente da IUPAC, porque eu já começo com a palavra éter aqui, ó. Já começo identificando o grupo funcional éter. E vou relacionar aqui o menos complexo ao mais complexo aqui, ó. Vou relacionar o mais ao menos, né, ó. Perdão, é o menos é aqui, ó, desculpa. É o menos. Menos é aqui, ó. E o mais é esse aqui, o mais complexo. E vou completar o nome do mais complexo com a palavra ílico. Então seria éter metilpropílico, porque eu tenho o propil aqui, ó, e tenho o metil aqui na frente, que é o menos complexo. Então vai ser éter, não esquece disso, não esquece de colocar a função, que é a função éter, que você vê aqui, ó. Observou um oxigênio entre carbonos, tu tem um éter, fato. Oxigênio entre carbonos, você tem o grupo éter. Mas a minha pergunta aqui relacionada ao éter difenílico é como é que seria a sua nomenclatura e o PAC. Qual dos dois eu considero como sendo o fenil? Pode ser o da direita ou da esquerda. Então seria assim, ó. Tu quase acerta, Bairro. Seria fenox. Não é feniox não, tá? Ele seria o fenox. Ficou parece um A, mas é um E, viu? Agora ficou parecendo um R, mas tudo bem. Fenox. E esse cara aqui é a minha cadeia. Gente, como é o nome desse cidadão sozinho? Esse anel aromático, como é o nome dele? Diga aí, Baima. Diga aí pra mim qual é o nome dele. Sozinho, sem ninguém. Sem estar ligado a ninguém. É o benzeno. Então seria o quê? Fenox, benzeno. Entendeu isso daí? Porque esse cidadão que eu escolhi como sendo a minha cadeia, eu vou colocar o nome dele da cadeia. Ele é o benzeno. O ox aqui, ó. Ele vai ser o benzeno. É o benzeno normal.
Então fica fenoxibenzeno. E isso se eu tivesse pedido IUPAC. Mas aqui eu já estou mostrando a informação dela sendo usual. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Deixa eu prosseguir, né? Valeu, vamos lá. As propriedades físicas e químicas. Então veja, ó. Apesar de serem oxigenados, tem propriedades físicas como os dos hidrocarbonetos do que as dos álcool e fenóis. Como assim, professor? Eles são hidrocarbonetos, né? Ó, eu só tenho qual a diferença deles para os demais? É porque ele tem um oxigênio no meio, não é verdade? Então esse oxigênio, ele é capaz de formar pontes, isso se ele tivesse livre. Como livre? Porque o álcool e fenol, eles têm a hidroxila. A hidroxila é o que? O H, na verdade. Né? O Hzinho, não é? Então esse oxigênio ele está ligado ao carbono aqui, ó, um carbono da cadeia, não é verdade? Isso no álcool. Isso, o álcool nós sabemos que ele tem que estar ligado a uma cadeia, a um carbono de cadeia saturada. Então esse oxigênio ele está livre. Então ele está livre para fazer ligações de hidrogênio com outros oxigênios, né? Com outros hidrogênios, com outros fluos, porque nós sabemos que vocês viram isso com o dos Anjos. Ele me falou isso hoje. Ele disse que falou, George, eu falei sobre interações de hidrogênio, ligação de hidrogênio para eles. Pode perguntar que ele sabe. Então, ó, é o FON, né? FON que é fluo, oxigênio e nitrogênio, né não? Então, todos esses elementos aqui, ó, eles são capazes de fazer ligações de hidrogênio, todos eles. Ok? Todos eles fazem ligação de hidrogênio. Então, já que no éter é impossível isso acontecer, porque o éter ele fica entre carbonos. E se depender do tamanho da cadeia que estão ligados ao éter, vai impedir que ocorra uma ligação de hidrogênio. Então o éter ele não vai ter essa interatividade quanto tem o álcool e quanto tem o fenol. Ok? Então as propriedades são totalmente diferentes. Ponto de ebulição, ponto de fusão. Se eu tivesse os três em um recipiente, se eu tivesse fenol, se eu tivesse álcool e se eu tivesse éter, qual dos três evaporaria primeiro? Qual dos três? Quem sabe me responder? Qual dos três evaporaria primeiro? Lembrando que os três são voláteis, mas qual dos três evapora primeiro? Pelo que eu acabei de falar para vocês, qual dos três evapora primeiro? Hein, galerinha? Loren. Não é o álcool. Não é o álcool. É o éter. É o éter. Isso, é o éter. A Simira respondeu aqui, é o éter. Por quê, professor? Porque a interação do éter é mais enfraquecida. O oxigênio ele fica totalmente coberto por carbonos. Então ele não consegue fazer uma interação polar. A interação que ele vai ter que fazer são interações apolares. São o que nós chamamos de ligações de polo induzido de polo induzido. Tá? Então são apolares. Então ela vai evaporar primeiro. O rompimento dele vai ser fácil. Rompe e ele evapora. Isso é propriedade coligativa, pressão máxima de vapor. Vocês viram isso daí comigo no ano passado, tá? Viram isso comigo no ano passado. Vamos continuando aí, ó. Olha o tipo de interação. As interações que o éter possui. Deixa eu apagar aqui. Cadê a Isabela? Isabela tá aí hoje? Rapaz, mas o pessoal tá me abandonando. Ah, graças a Deus. Olha. Bora aqui, ó. As ligações intermoleculares, ó, quais são? Dipolo ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essa dipolo instantâneo e dipolo induzido é a mais fraca ainda, né? Porque eu estou induzindo a ligação a acontecer, tá? Esse dipolo é quando nós temos uma cadeia pequena, tipo metóx, né? Metóx-metano. Então, metóx-metano, eles têm esse dipolo-dipolo, né? Esse dipolo-dipolo, mas eles vão impedir que o oxigênio consiga fazer uma ponte, por exemplo, com álcool, ou até mesmo com água. Não vai conseguir fazer. Ele enfraquece essa ligação, tá? Então eles são de cadeia totalmente apolar. Então, se perguntar para você, os éteres são polares? Não, eles são apolares. Éteres são apolares, não esqueçam disso. Não há possibilidade de formação de ligação de hidrogênio. Então, se não há, é porque ele é o quê? Apolar. Se não há, se não existe, ele é o quê? Apolar. Aplicação dos ésteres.
aí nos tecidos, né? Fazer aquele velho vestido, ó. Ouro amarelo é dinheiro, o vermelho é vontade de matar alguém, é assim que o pessoal pensa, né? O branco é paz, só que não. Enfim, é a aplicação dos ésteres, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Na produção de remédios, nos fármacos também nós temos os éteres, tá? Eles também fazem parte aí da produção dos remédios. E nós temos eles aqui, ó. Quem fez cirurgia recentemente recebeu éter no seu organismo para poder dormir e não sentir as dores, né? Eles também são a questão aí das anestesias, né? As anestesias total, geral, né? Chamada geral. A pessoa paga mesmo. Em 1837 foi feita a primeira cirurgia de vesícula com a utilização do éter como o anestésico, como anestesia. Imagina aí como é que foi. 1837. Os caras fazendo isso daí. E muita gente assistiu a cirurgia justamente porque muitos não acreditavam no poder do éter em relação a apagar alguém. Tá ok? Esse daqui é o epóxito que com muita vontade. Ele derruba mesmo. A pessoa não sente dores, né? Só depois, né? Quando acorda e começa, tá doendo. Aí toma um remedinho, beleza. Exatamente. Não é? Eu passei por isso, 2 cirurgias em menos de 1 ano. Né? Uma foi de pedra nos rins e a outra foi de apendicite. Não necessariamente nessa mesma ordem. Primeiro foi apendicite, depois pedra nos rins. Mas, inclusive, na primeira cirurgia, foi na veia, né? Eu não aspirei, foi na veia. Né? Aplicaram, apaguei, acordei depois vomitando horrores, vomitando um líquido verde, que é justamente o éter que foi introduzido. George, Oi? por que eles botam um medicamento na veia e também botam um negócio pra gente respirar? Porque o da veia ele age muito mais rápido e ele tem maior probabilidade de a gente não acordar no meio da cirurgia. E por que botam os dois? Nos dois, aí eu não sei te dizer o porquê dos dois. Eu só sei que o da veia ele tem mais eficácia, assim, em manter, por exemplo, uma cirurgia muito longa, né? De cirurgia de 4, 5, 6 horas. Aí eles aplicam na veia. Mas, por exemplo, quando eu fui operado de pedra nos rins, eu fiquei com um catéter no meu canal urinário. Para alargar o canal urinário e as pedras que posteriormente viessem não ficassem presas. E quando eu fui retirar esse canal, esse catéter, eles mandaram aspirar lá, né? Eles botaram aquela máscara em mim, aspirei lá o éter e apaguei, fiquei assim grog. Tava chamando Jesus de Genésio. Quando eu fiz a cirurgia, fez 1 ano agora, né? Eles botaram medicamento na veia e botaram o negócio para respirar os dois. Ah, botaram, né? Então talvez tenha sido pela questão da complexidade, né? Para garantir realmente que você não acordasse no momento da cirurgia. A pessoa acordar e gritar. Já acabou a aula? Não, Ana Clara. Ah, Maria, rapaz. A Ana Clara ela me despacha demais. Deixa eu só falar bem aqui do epóxito, aí eu despacho vocês. O epóxito, gente, é uma modalidade de éter que ele é o chamado éter de 3 pontas, ou seja, um éter cíclico. Ó, ele é também conhecido, ó, de oxiranos. Cuidado, é oxiranos, não é oxiuranos, não. Oxiurano é aquela verme que dá aquela coceira naquele lugar que eu não posso dizer aqui que está gravando o vídeo. Mas oxiranos, eu estou falando de epóxido, que é um éter de 3 membros, tá? Um éter de 3 membros. Então veja aí, ó. Ele também é conhecido como oxietileno, que é essa estruturazinha aqui, ó. Etileno por quê? Se você for ver etileno, é um alceno, não é verdade? Não é um alceno. Aqui, ó, ligação dupla, ó, o en. Então, aqui anteriormente eu tinha uma ligação dupla. Ó. Essa ligação dupla rompeu e produziu a ligação simples para se ligar ao oxigênio, que nós chamamos o mais simples de oxirano, tá? Então, se você falar o oxirano, vocês já estão sabendo, estou falando de um éter de 3 membros, um éter cíclico. Olha aí, ó. Vamos ver como é que é a síntese dele, ó. Vocês notam que eu tenho uma cadeia aqui de alceno, né? Um alceno cíclico. Tem aqui a presença da dupla. Ele vai reagir com um negocinho chamado ácido percarboxílico. Esse ácido per
PER, lá na nomenclatura, lá no primeiro ano, significa dizer que eu tenho muito oxigênio. PER é de muito, hipo é de pouco. Então eu tenho muito oxigênio, tá vendo? Tem oxigênio aqui, tem oxigênio da carbonila aqui, ó. Então é o ácido percarboxílico. Vai haver a quebra aqui, ó, da dupla ligação e vai atrair um desses oxigênios. Quando atrai, ele produz o epóxido. Tá aqui, ó. Aqui é o éter, crianças. O epóxido. E ele libera quem? Um ácido carboxílico. Tá? E aí a gente conclui. Éter de coroa. Éter de coroa é show de bola. Mas eu vou mostrar para vocês depois, tá? Porque a aula já acabou. Ok? Quem ainda não mandou as atividades para mim, quem ainda não mandou, por favor, mandem. Tá? Eu quero começar a fazer correções ainda essa semana, para eu já passar a nota de vocês para a ficha, vocês já terem mais ou menos aí uma base de como está o andamento, né? Oi. O senhor quer, tipo assim, porque que eu vi, o senhor tava querendo só a página 174. Acho que é Sim, 174. sim, Só sim, que sim. antes o senhor já tinha passado umas páginas. O senhor quer também? Deixa só 174, tá bom. Tá? Eu só quero receber. Tá? Eu quero ter essas coisas arquivadas, entendeu? Que caso ocorra algum problema, ou um de vocês perdeu, ou o e-mail de vocês deu algum problema, eu tenho ele arquivado, entendeu? Então eu quero ter pelo menos uma informação de vocês, tá? Ei, Jorge, Oi. o senhor tava dando aula aí, né? E minha avó, que é enfermeira, tá aqui em casa e só confirmando com o senhor Sim. em relação às cirurgias. E eu, meu Deus do céu. Ah, certo. Isso é bom, isso é bom. Mande um abraço para Professor, ela. Oi. Tá bom. você vai colocar esse slide no Google Sala de Aula, né? Vou colocar agora. Vou fechar aqui Tá e vou bom. colocar. Viu? E ele encerra aqui. Aí eu vou entrar em aldeído, cetona, ácido carboxílico. Tá? Mas sobre avaliações eu vou cobrar só desses três que eu trabalhei com vocês. Álcool, éter e fenol. Tudo bem? Lembrando que essa aula aqui está sendo gravada hoje. Tá? Chamada, Pois bem, gente, professor. fiquem... Oi. Chamada. Ah, verdade, verdadeira. Deixa eu só deixar de compartilhar aqui. Pronto, vamos para a chamada. Vamos para a chamada. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo também de chamada, que eu não sou menino, né? Eu não sou menino. Deixa eu... Cadê? Me perdi. Tô perdido. Relatório de frequência, tá aqui. Vocês estão vendo tudo, não estão? Vocês estão vendo aqui, então? Minha pastazinha de relatório de frequência? Não, a gente já tá vendo o senhor. Ah, ainda bem. Porque tem uma foto minha aqui. Ridícula. Poxa. Então, se é de ridículo ao ridículo, deixa vocês ver só a minha cara mesmo. Então, vamos lá. Amanda, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Tá presente? Presente. Ela fala tão... Presente. Meu Deus. É a Amanda Beatriz. Ela tá lá no fundão. Meu Deus, a mãe dela sempre disse para mim, professor, quando estiver lá no fundão, você pode botar ela para frente. Está bom. Aí ela não me obedece. Talvez porque eu seja preto. Talvez. Então vamos lá. A Amanda Beatriz tá aí. A Ana Kathleen também, não tá? Tô A Ana presente. Clara Damasceno também, não tá? Tá, que ela até me despachou. Disse, não, acabou a aula. Vamos embora. Ana Clarice, tá aí? Alonso? Presente. Opa, isso é importante. Daniel Baima. O Neto tá também, mas eu quero ouvir sua voz também, Neto. Duda. Olha aí, ó. A Macena também está presente, não tá, Macena? Tô. Gildácio. Presente. É Harry mesmo, é? É sim, professor. Diminutivo de Adri Anderson. Ah, tá certo. Isaac, meu grande amigo Isaac.
A Isabel tá aqui, o João Gabriel também, né, João? Presente, tô aqui. Já quem tu chamou Lucas pode ir embora. Hã? Quem tu chamou pode ir embora. Pode. Quem eu chamei Pode sair. aqui. Quem eu chamei pode sair. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ó, Tchau. lindo. O João Neto tá aí, o Josiel tá aí. Professor, tá ouvindo nós? Gente. Samuel, Jorge. Júlia. O Lucas Emanuel tá aqui. Alô, Ainda não chamei Lucas Emanuel. professor. Camille tá aí. Tchau, Camille. Tchau, Lucas. Marcos Paulo, tchau. Oi. Tchau. Maria da Glória, tchau. Maria Eduardo Carvalho, tchau. Marlena, Mariana, tchau. Alô. Sérgio, tchau. Professor, Simires, tchau. Stefano, professor, só tá me ouvindo? Dá um oi aí, por favor. Oi. Ah, tá ouvindo aí, Vitória, professor? tchau. Hein? E aí, professor? Daniel Mozinho e o Isaac estão on, viu? É que eu tô no Eu celular já dele. então botei, meu fala, querido. Já cara. botei. Vocês são os caras. Valeu, professor. É nóis. Tchau, até mais. Um abraço. Fiquem com Deus.